Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, minha amiga. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que E bom. você? Bem também, graças a Deus. Boa tarde, povo lindo. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui mais uma tarde Mais abençoada, uma. mais um bate-papo. É isso. Eu e você e eu, né, amiga? É isso. Mas logo vamos ter mais convidados aqui, É. que a gente sabe que tem sido um arraso, as pessoas têm gostado, né? Graças a Deus, Cada né? tema tem sido uma bênção, é muito bom ter pessoas aqui para compartilhar. Verdade. Além de tudo, além de compartilhar a palavra de Deus, a sua experiência pessoal, né? Sim. Que eu acho que é muito válido. Eu acho que quando a gente associa palavra e testemunho, fica muito mais forte, mais edificante. Verdade. Então, com certeza teremos mais aí ao longo do ano, em nome de Jesus. E as pessoas chegam e identificam mesmo, falam, oh, aconteceu comigo isso, vocês falaram isso. E falam assim, não é nada sobre nós, é Deus fazendo através de nós. É isso. Né? Então, se você foi abençoada, né, ou teve uma mudança, mas é o cuidado dele. É dele, é o cuidado de tudo, que ele começa, o cuidado dele vem bem, né, da palavra que ele nos dá, que primeiro vem em nós. Eu quero deixar bem certo isso. Né? Porque não é nada sobre Ele nos nós. impacta primeiro, né? Primeira palavra chega para nós, gente, para estar passando para vocês. Então, nós somos ministrados primeiro. É né? isso, com certeza. E hoje não vai ser diferente. Esse é um tema, amiga, que Deus fala comigo há muito tempo. Eu tenho até alguns esboços lá, quem sabe futuramente saia um livro sobre isso. Ô, Glória, é isso mesmo. É um projeto que eu tenho há muito tempo. O Senhor Amém. vem falando muito sobre esse tema, que eu acho muito forte, muito importante. Escolhas. Perfeito. Todos os dias nós temos Escolhas. todos os dias. Em todo tempo. É verdade. Em todo tempo. Daqui um minutinho eu vou ter que fazer uma escolha. Se eu vou comer. Sim. Se eu vou comer, ó, a mesa nossa saudável aqui, ou não. Ou se é bolo, se é chocolate, se é uma uva. É isso. Mas é muito forte, porque na Bíblia nós temos várias referências de escolhas. A começar tudo lá atrás com Adão e Eva. Quando Deus criou o homem e a mulher ali, ele já sabia o percurso, ele já sabia, mas ele colocou o que ali no jardim? A escolha para Adão e Eva. Obedecer ou não obedecer? Não comer do fruto ou comer do fruto? Porque Deus é soberano, ele precisava ter colocado aquela árvore lá? Ele precisava ter deixado a serpente ali? Não, Deus não precisava. Ele podia já ter quebrado a serpente no meio, ter tirado aquela árvore, mas ele deu a partir dali o direito de escolha. E infelizmente, a partir desse direito, houve pessoas que escolheram o certo, como houve pessoas que escolheram o errado. A gente está sendo aprovado em todo tempo, né, para ser aprovado, né? Então provado para ser aprovado. E em todo tempo nós temos escolhas a serem feitas, e essas escolhas vão determinar o curso da nossa vida, vão determinar o propósito, se ele vai ser cumprido ou não, vão determinar, né? E a gente vai passear um pouquinho aí, tem um tema-chave que eu gosto muito, que está lá em Daniel 1:8. Eu gosto desse tema porque foi uma das passagens em que Daniel ele escolheu. Foi uma escolha, não foi Deus. A palavra não fala que Deus instruiu Daniel a não escolher. Foi uma escolha. Daniel 1:8 diz assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Então aqui estava tendo uma seletiva, né, ali no palácio, e eles seriam tratados com as iguarias do rei. E Daniel, diz a Bíblia, diz a palavra, que ele propôs no seu coração não se contaminar. Não diz que Deus falou, que Deus orientou, que Deus mandou, não. Ele decidiu não se contaminar. Foi uma decisão. Uma escolha. Foi uma escolha. E isso fala muito ao meu coração, porque
nós estamos à mercê de manjares, Sim. de prazeres, de desobediências. Inclusive, já falamos sobre isso no podcast, sobre soberania, sobre respeito. Sim. E em todo tempo, mas o que nós vamos escolher? É verdade. Nós vamos obedecer os princípios, porque isso tem a ver com princípio, né? E Deus não quebra princípio, né, Não. amiga? Ele não quebra. E assim, existe, nós já falamos sobre isso também, a vontade soberana de Deus e a Sim. permissão. E eu entendo que a vontade, ela vem na escolha correta. Quando nós escolhemos de forma correta, nós estamos vivendo a vontade de Deus. Mas quando nós escolhemos o errado, nós vamos viver a permissão de Deus. E Sim. é aí que mora o perigo. E tem uma grande diferença, Uma né? grande diferença, porque a vontade de Deus, qual era a vontade de Deus desde o início? Ter relacionamento com o homem, que o homem tivesse ali debaixo, governasse a terra, tivesse autoridade, que tivesse um relacionamento, um Sim. respeito, seguisse as hierarquias. Qual foi a permissão de Deus? O pecado. É verdade. Deus permitiu a escolha. E desde então nós temos escolhas, e homens grandes na Bíblia tiveram escolhas. Se a gente for passear, Abraão escolheu obedecer. É Foi um verdade. grande amigo de Deus. Moisés, depois de trancos e barrancos, também obedeceu. Sansão se desviou totalmente do propósito do pai para a vida dele. Ele escolheu, Quebrou os outro princípios, quebrou a consagração, quebrou o respeito de não se envolver com mulheres que não eram da sua tribo. E aí pagou com a própria vida, porque Sansão foi assolado ao final, Sim. foi chacoteado, foi aprisionado e precisou viver aquele momento de cárcere, perdeu a visão para depois ali, porque as pessoas não olham para a história de Sansão com esses olhos, mas por que Deus ainda cumpriu o propósito através da vida de Sansão? Porque o tempo em que ele ficou ali escravizado, ele não teve mais contato com mulheres, ele não teve mais contato com bebidas. Teve um arrependimento genuíno. Teve um arrependimento genuíno, mas aí ele precisou fazer o quê? Pagou com a própria vida, porque da mesma forma que ele matou a grande maioria dos filisteus, ele também pagou com a vida. Entenda uma coisa. Todas as escolhas que você escolher, por mais ela certa ou não, tem sua consequência. Tem consequências. Tanto por bem, tanto por mal. E se você opinar para a escolha errada, Você vai colher. vai colher, vai ter que pagar. Não tem dívida, você não fica com dívida, né? E é isso, Deus é justo. É justo. Né? Davi, a princípio, escolheu ali o pecado, o adultério. Diz a Bíblia que ele se arrependeu? Diz que ele se arrependeu, mas ele carregou o peso desse adultério até a 4ª geração, né? Davi sofreu consequências do erro. Então, isso são as escolhas. Mas da mesma forma, eu acho fantástico isso, porque a Bíblia mostra o erro, mas também mostra o conserto desses Sim. homens, né? Davi pecou, mas se consertou. E foi um homem segundo o coração de Deus. Então, o que o Senhor fala ao meu coração, amiga? Não importa qual tem sido as suas escolhas até aqui. Mas se a partir daqui você mudar o curso das suas escolhas, Sim. ele vai mudar a sua história. Com certeza. Nunca é tarde, veja bem. Você que está aí, talvez no mundo das drogas, da prostituição, do adultério, nunca é tarde para você dar um basta nisso. É verdade. Enquanto ainda há tempo, porque tarde vai ser quando Jesus voltar para você. Aí você não tem mais como remediar. Como diz a palavra, em um piscar de olhos. Em um piscar de olhos. Às vezes você não vai viver o arrebatamento. Jesus pode voltar para mim, para você daqui 1 hora, daqui 5 minutos, nós não sabemos. Então, enquanto ainda há tempo de se arrepender e de escolher caminhos diferentes. Talvez seja uma rejeição, talvez você viveu aí uma vida inteira de rejeições, de abandono, mas você pode escrever uma história diferente. Sim. Mudar o curso da sua vida. Desde que você acordou, a oportunidade está aí, né?
São Pra escolhas. Para você, Você tem né, para o autor da vida escrever uma uma nova história. Né? Paulo é fantástico, já citei ele em vários podcasts, porque ele passou de perseguidor a pregador do evangelho, seguidor de Jesus. Quantas almas, livros riquíssimos nós temos na Bíblia através da vida de Paulo. Porque ele teve uma escolha, ele teve um encontro e esse encontro gerou uma escolha para ele. E ele seguiu essa escolha, ele mudou a história. E você pensa que foi fácil? A própria Bíblia fala de lugares que ele chegou que as pessoas eram receosas de estar com ele, de absorver a presença dele, porque ele tinha um passado. Olha, é bem colocado isso. E o que o Espírito fala no meu coração, para estar falando nesse podcast, é sobre isso. Tem pessoas presas com coisa familiar, tradicional. Ah, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Isso é coisa do diabo, atacando na mente. Sim. É que, eu fui criado assim, eu vou ser assim. Não, a gente Isso pode não mudar em existe, todo tempo. não existe, isso não existe. Você tem o caráter de Deus, entendeu? E é ele quem tem que nos moldar. E você tem que escolher esse caráter, não o caráter do familiar. Não existe isso, não existe esse padrão. Você isso aí sabe tá que, errado. Muitas vezes nas minhas orações eu digo isso para Deus. Eu falo, Senhor, o meu DNA vem de ti. Então molda o meu DNA, coloca em mim o teu DNA e não aquilo que não faz bem da minha família. Ah, você está rejeitando sua família? Não. Com certeza. Mas existem marcas, Entenda bem processos. isso, Nós temos sim marcas familiares que nós podemos quebrar, rejeitar e tomar posse do DNA de Cristo sobre as nossas vidas. Né? Pedir para que ele troque o nosso DNA e para que nos ajude nessa caminhada, Com certeza. matando o nosso eu dia após dia e fazendo escolhas segundo aquilo que ele tem para nós, segundo o propósito que ele nos confiou. É porque tem gente presa nisso. Fica presa, sabe? Presa. E por mais que seja assim uma família tradicional, paga as contas em dia, eu sou bom, não faço nada pra ninguém, não passo pare, não passo sinal vermelho, eu sou uma boa. Mas entenda, você não pode ficar preso nisso. Não. Entendeu? Não, e é aquilo, é escolher ser diferente todos os dias. Um exemplo. O casamento dos meus pais foram falidos. Você tem que escolher não ser o seu. Você tem que quebrar a maldição. Quebrar a maldição. E vai ser fácil? Não vai ser fácil porque a gente carrega trejeitos, atitudes, a gente repete aquilo que aconteceu lá atrás com os nossos familiares. A gente tem que escolher ser diferente. Às vezes pode ser um apoio, você voltar no mesmo erro familiar, às vezes é um apoio. É mais fácil. É mais fácil do que você enfrentar, né? Mudança. E é um apoio. Minha família fez, eu também posso fazer. Sim. Então, às vezes é um apoio no errado. No errado. Né? Na escolha sua errada, né? Sim. Então, tem que fazer diferença. Então, nós temos que, em todo o tempo, seja no trabalho, na vida familiar com os filhos, no ministério, nós temos escolhas. Ser diferente, resplandecer a glória de Deus, obedecer, né? Sim. Obedecer e seguir aquilo que Ele tem nos direcionado, aquilo que Ele tem nos mostrado. Isso é muito forte. É mesmo. Eu escuto às vezes as pessoas dizendo, né? Eu não tive escolha. A gente sempre tem escolha. Eu já escutei também isso. A gente sempre tem escolha de ser diferente, né? Numa separação, por exemplo, um casal que está em crise. Eu não tive escolha. Tem. É que às vezes a escolha dói, perdoar dói, voltar atrás dói, reconhecer dói, dá trabalho. E as pessoas não querem ter trabalho. Consertar aquilo que se quebrou dá trabalho. Dá muito. Resgatar a confiança. Para você ter uma noção, a reconstrução, que é o ano de Neemias, a reconstrução dá mais trabalho do que construir. Do que começar do zero. Por quê? As coisas velhas, para você reformar, gente, dá trabalho. Você tem que lixar, às vezes está ferrujado, você tem que lixar, você tem que passar um antiferrugem, você tem que passar tinta. Nada como vir novo, já bonitinho, sem tortura, já tá com antiferrugem, você passa tinta. E o vaso? Então, o vaso na mão do oleiro. Se aparece uma rachadura, ele tem que fazer o quê? Quebrar o vaso e fazer de novo. Dá trabalho.
Então Né? dá trabalho. A gente na mão do oleiro vai ter vezes que ele vai precisar quebrar e fazer de novo. E eu falo por mim, eu sou uma pessoa que eu falo que eu planejo tudo. Eu tenho esse hábito, eu gosto de planejar tudo. Eu vou fazer uma viagem, eu já planejo os passeios, eu planejo o hotel, eu planejo o avião. Eu nunca fui de tipo assim, entrar sem eira nem beira, vamos ver o que vai acontecer. Ai, Então eu sou amiga. muito assim. Eu Eu planejo eu sou um pouco diferente, eu sabe por planejo quê? meu dia. Porque como no negócio do motorhome, gente, como já tem roupa lá, já tem tudo, né? Então eu já. Ah, vamos. Eu já não Mas, sou essa mas aventureira. eu já sou um pouquinho diferente dessa parte. Mas nada, assim, tem escolha. Sim, A mas sua escolha e a minha escolha. Mas é bom ser escolha, assim, entendeu? porque As você duas coloca escolhas, o pé né? e Deus põe o chão. E muitas Isso, vezes é assim. Eu que sou mais metódica, gosto de planejar, então se Deus falar assim pra mim, ó, vai pro lado sul, porque o norte não dá bom. Mas eu planejei o norte. Então pra mim mudar a rota, pra mim é mais difícil. Dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Vai dar mais trabalho. Me desconstrói. Porque você já tá. E aí idealizado, dói, né? e aí vem a insegurança, É. vem o medo. Então, assim, Sim. muitas situações ministerial, familiar, que eu precisei só confiar, só pôr o pé, pra mim foi muito difícil. Porque me desconstrói, me apavora. Tudo aquilo que sai do meu controle apavora. É que nem Mas viver nadar. com Deus é isso. Ó, quando você. Vamos níveis. Você tá sentindo lá a areia na água, o pé, né? Você tem. Ah, tô confortável. Mergulha no mar. Aí você não vai se sentir confortável, mas é sobre isso. É sobre isso. Né? É você confiar naquele que tá te impulsionando. É isso. É você crer e escolher estar na dependência total dele. E muitas vezes nós vamos estar nessa situação, sendo E desconstruída. se for pensar, né, amiga? A gente é totalmente dependente de Deus. O que a gente faz, nós, ser humano, que é capaz de fazer sem a permissão de Deus? Nada. Nada, nem acordar, nem respirar. Nem nada. Você não consegue nada. Então somos totalmente. Então nós precisamos ser totalmente dependente dele e esperar nele, né? Vou dar um exemplo simples. Minha filha quis ir fazer um passeio com a escola pro Hopi Hari. Meu primeiro impulso foi falar não vai. Eu não vou estar lá, não vai saber se virar, né? Pagar a conta, Mas fui orar, né? Fui orar a Deus e... Porque quem guarda é que ele, quem guarda né? é ele. E uma vez o Senhor, logo que ela nasceu, ele me visitou e disse: se eu não estiver guardando, em vão você trabalha, filha. Em vão. Verdade. E aí eu senti paz, meu marido concordou dela ir nesse passeio. E, enfim, né? Trocentas recomendações de mãe, fui comprar pochete, cartão, né? É roupa de frio, roupa de Meu calor. Deus, e a gente roupa de fica. tudo, né? E tá fora do meu controle, porque ela está lá fora do meu controle. Eu dei as recomendações, eu dei o direcionamento, eu dei a diretriz, mas não está no meu controle A gente mais. tem que aprender a confiar mesmo. E aí, qual foi a minha oração? Pai, esteja onde eu não posso estar. Porque eu não estou lá, mas o Senhor está, então guarda. E aí é difícil você ser desconstruída nesse nível, você perceber que você está na dependência total. Porque às vezes você acha que está no seu controle. Às vezes está na sua casa, embaixo da sua asinha, e você fica no controle. Mas, Não tá. coitados. Eu falo assim, tadinha, tá achando, né? É. Deixa ela achar, né? Porque tá tudo no controle dele, É né? tudo dele e é tudo para ele. Então é isso. Nós precisamos aprender a ter essa dependência Fazer e a escolha buscar certa. na palavra a escolha certa, né? Isso. Voltando um pouco para a história de Sansão. Sansão, ele fugiu. Qual que era primeiro o voto de Nazireu, que ele não deveria quebrar, né? Não ter contato com bebida, não cortar o cabelo e não tocar em coisas em resquícios mortos, né? Que ele quebrou todas. E a tradição que era não se envolver com mulher que não fosse da sua tribo. E ele só foi procurar a mulher filisteia. Ele foi totalmente ao contrário. Né?
Foi da direção assim. Direção oposta, total. Sabe aqueles filhos que falam assim, meu pai não quer, agora eu vou pra aquele lado. fazer, Né? Porque minha mãe não quer que eu use aquela sainha, agora que eu vou usar. Que eu vou usar. Né? Isso. Foi ele, né? Foi ele. E aí, qual foi o prognóstico? Fracasso. Sim. Fracasso. E ele só não fracassou mais, não foi por ele? Não, foi porque Deus tinha um propósito, e Deus honra o seu propósito. Sim. Mas a vida dele foi fracasso total. Ele sofreu, não casou com a mulher que ele amou. Então, a gente tem que entender assim, o propósito é o mesmo, porque Deus é imutável nas suas palavras, né? Só que a escolha nossa que Você vai viver o propósito ou você vai fracassar no propósito? Às vezes você pode até viver, mas você vai patinar. Vai patinar. Dependendo da sua escolha. Vai sofrer. Dependendo da sua escolha, você vai patinar um pouquinho para chegar ao que Deus já prometeu. Porque ele já prometeu, acabou. E às vezes não patina pouquinho não, mas, viu, amiga? Patina muito, porque sim. a história de Sansão, ele patinou sempre. Ele não casou com a mulher que ele se apaixonou. A mulher foi dada pro outro lá. Depois se envolveu com uma prostituta, né? Então, assim, ele patinou a vida inteira dele e foi ter sucesso só na hora da morte. Então, assim, escolhas, né? Diferente de Daniel, que já lá atrás escolheu, como disse a palavra, não se contaminar. E Daniel teve uma trajetória do quê? De vitória. Até lá na cova dos leões ele foi jogado e ele ficou impune. Mas o Daniel, ele tinha muita intimidade, né? Ele orava, ele tinha intimidade com o pai dele. Ele ouvia Deus falar, né? E você sabe que, rapidinho, eu sei que nós estamos passando a horário, o vídeo tá aqui, ó. Nossa, quando a conversa tá boa, nossa hora mas estoura. eu preciso falar sobre isso. Não sei se alguém chegou pra mim e perguntou, sabe por que o Daniel não foi engolido pelos leões? Eu falei... Deus protegeu, com certeza, né? Ele falou assim, também, mas tem um detalhe, se for baseado na extinção do leão, o que não é o leão? Ele sente o cheiro de carne e ele ataca, porque é o cheiro de carne. Mas como o Daniel, ele tinha uma vida muito espiritual e intimidade, então ele era mais espírito do que carne. Então, os leões não sentiam o cheiro de carne, gente. Olha que forte isso. Forte. Porque ele era mais espírito. Porque ele estava com uma intimidade mais com o pai. Então, os leões não sentiam o cheiro de carne. Se for pela... Faz sentido. Faz sentido. Na né? lógica. Na Claro lógica. que o Espírito Santo estava ali com ele. Com certeza. Óbvio. Mas ele era um homem espiritual. E aí que está a diferença. As escolhas. Daniel tinha tudo para chegar diante de Deus e falar, me impediram de orar. Não é? Então. Deus, me impediram de orar. É uma regra, eu tenho que respeitar a hierarquia. Então. Mas não. Quem é a nossa primeira hierarquia? Porque a gente fala, sim, sobre obediência. Sim. Mas a obediência tem que estar de acordo com os princípios. Bíblicos, não é? Se foge dos princípios. É isso. E foi o que aconteceu com Daniel. Não pode orar. Quem é você para dizer que eu não posso porque orar? Porque a palavra, eu falo bíblico porque a palavra diz, medite na palavra. Na lei dia e noite. Lei dia e noite. Então é princípio bíblico. Sim. Então ele não estava infringindo os princípios e por isso ele foi honrado. Então cuidado com as suas escolhas quando ela interfere nos princípios. Sim. Né? Nós não somos padrão desse mundo. Nós somos seres espirituais, estamos aqui de passagem. Sim, então analise, né, as suas escolhas e quantas outras, nós temos várias aqui, isso aqui dá um livro mesmo. É um livro. É de dá Deus. Um livro. É de Deus isso. Porque são muitos personagens que nos ensinam sobre escolhas e trazendo isso para a nossa vida, nós fazemos escolhas em todo o tempo. Então, que você possa refletir aí na sua casa. Quais têm sido suas escolhas? Você tem vivido à vontade ou à permissão de Deus? Você tem seguido os princípios ou tem abrido mão dos princípios para honrar leis humanas? Avalie o teu coração, esquadrinhe a sua conduta. Porque aí você vai entender, talvez você está passando uma situação difícil, que você questiona e não entende.
Mas a resposta tá aí, muito simples, Tá dentro de você. dentro de você. Como têm sido as suas escolhas? Medite nisso. Forte, né, amiga? Meu Deus. Vamos meditar nisso aqui Eu fui também. ministrada aqui, assim, Profundo. profundo. Que o Espírito Verdade. Santo possa falar ao seu coração. E que você possa fluir no Espírito e analisar você mesmo, você e Deus, como está sendo as suas escolhas. Isso. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus, viu? Até o próximo podcast.